É bom. Fala, Deus é muito bom. E Deus é bom demais, amém? Glória a Deus. Pastor Aldenor, ele foi mais o Bruno, né? Foz do Iguaçu, é Paraguai, como é que é? E ele foi comprar algum material, porque tudo aqui é caro, né? Microfone e algumas coisas aqui, porque lá é mais barato. E a Sabrina conseguiu a passagem para eles, irmã, ficar 5 dias com avião e hotel por R$ 1.500. É Deus ou não é? Então, Deus é bom. Então, para comprar aqui fica muito caro. E aí eles foram hoje, né? Acabaram de chegar lá. E eles que estão muito cansados, mas eu falei, mas é assim mesmo. Eu tenho certeza que sábado ele vai estar aí, em nome de Jesus, e vai correr tudo bem. Irmãos, hoje eu quero meditar na palavra com vocês, no Salmo 73. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar. Porque o ímpio prospera e o cristão sofre? Por quê? Que pergunta, né, irmãos? Porque o ímpio prospera? É a pergunta do salmista. Aleluia, Asaf. Aleluia. Porque o ímpio prospera? Oh, Jesus. Porque o ímpio prospera e o cristão sofre. É uma argumentação de Asaf, né? O salmista Asaf, ele, por um momento, quando nós tiramos os olhos de Deus, começa os questionamentos. Não é não, irmãos? Senhor, mas eu sou serva de Deus. Senhor, eu estou na tua casa. Eu estou tão comprometido. E às vezes a gente olha para a vida daquele que não tem compromisso com Deus, que não teme a Deus, que aquele que até zombam de Deus, e parece que a vida dele é tão boa, né? Não é? Parece que a vida... Então essas argumentações veio no coração de Asaf, e nós vamos estudar isso, está no Salmo 73. Amém? Vamos ler esse salmo. Esse salmo é tremendo. Vamos ler ele todo, amém? Hoje é o dia do nosso culto, nosso monte, mas o nosso monte vai ser aqui, amados. Porque lá está muito encharcado. E hoje, quando terminar o culto, nós vamos dar 7 voltas aqui, né, irmãos? Sabedoria, não tem como estar ali no monte. Mas segunda-feira que vem, se Deus quiser. Então, aleluia, o título é O Problema da Prosperidade dos Maus. Qual é o problema da prosperidade dos maus? E aí Asaf diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Olha que coisa linda. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aleluia. Quanto a mim, porém, Asaf falando, quase me resvalaram os pés. Escorreguei, né? Por pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Por que, Asaf? Pois eu invejava os arrogantes. Olha, irmão, ele está abrindo o coração dele. Por eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, né? O seu corpo é forte, sadio. Não partilha de canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge com colar, e a violência envolve como um manto. Os olhos soltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, fala da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e tem por fonte qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilo, aumentando suas riquezas. Com certeza foi inútil
conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, diz Asaf. Pois dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que Asaf entrou na casa de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, versículo 17. E descobri qual seria o fim deles, o fim do ímpio. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém acorda. Assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, e tu me segura pelas minhas mãos direitas. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração fortaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que afasta de ti certamente, os que afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero te louvar e te glorificar por esta palavra. Eu peço que teu Espírito Santo venha falar conosco. Senhor, eu mesmo não tenho nada para falar, mas eu peço que teu Espírito Santo venha falar, em nome de Jesus, usando a minha boca, Pai. Porque teu povo está aqui, vieram aqui, nessa chuva, Senhor, não vieram para me ouvir, mas vieram ouvir a tua palavra. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? O Salmo 73 é um dos salmos mais intrigantes da Bíblia, pois aborda uma questão que muitos de nós já enfrentamos, né? E a questão é: por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? É uma pergunta que soa, né? Então o salmista Asaf começa o salmo aqui confessando que ele mesmo quase tropeçou ao ver a prosperidade do ímpio. E você? Eu já fiz isso muitas vezes. No entanto, ao entrar no santuário de Deus, aleluia, ele obtém uma perspectiva divina sobre essa questão. E é isso que nós vamos estudar. Então, nós vamos explorar a reflexão do salmista e buscar resposta para essas perguntas desafiadoras. Amém, amados? Então, aparentemente, a prosperidade dos ímpios. Porque só é aparentemente. Porque nós sabemos que a nossa prosperidade, ela está em ter Deus. Ter o Senhor. Amém? Então, a tentação, a inveja, a percepção humana, né, irmãos? Nós precisamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Então, o salmista Asaf tinha algumas perguntas que eu e você podemos ter durante a nossa vida, e uma delas é esta. Primeira pergunta: por que o não cristão prospera? Por que o não cristão prospera e o cristão sofre? Essa pergunta sugere porque Asaf faz uma análise do ponto de vista do aqui e agora, do ponto de vista humano, como se toda a vida se resumisse nessa vida terrena. E não é isso, né, irmão? Ele teve o quê? Inveja. Asaf, ele teve inveja quando viu a prosperidade daqueles que não conhecem e não servem a Deus. Como está aqui no versículo 3. Aleluia. Aqui no versículo 3, quando ele diz:
pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Aleluia. Então, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf diz que ao ir, aleluia. Então ele fala também no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, né? Quase que eu escorreguei, quando eu fiquei observando. Então Asaf, ele percebe aqui, ao refletir sobre a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo, Asaf percebe o quê? Asaf inicialmente julgou a situação com base na perspectiva humana. Ele olhou com seus olhos humanos, né? Considerando apenas a vida terrena e a aparência. Mas nós, como servos de Deus, nós temos a visão da palavra do Senhor. E nós não podemos ir por aquilo que os nossos olhos mostram. Nós temos que ir na visão da palavra de Deus. Amém, amados? A inveja pode nos levar ao desvio. E isso é uma inveja. A inveja da prosperidade do ímpio quase levou a se desviar da fé e questionar a justiça de Deus. Então, quando nós nos pegamos questionando, né, duvidando da palavra de Deus, Senhor, o Senhor é comigo? Por que as coisas estão acontecendo assim? Por que as portas não se abrem? Ei, você com certeza tirou os olhos da palavra. E a incredulidade entrou no teu coração. Então a necessidade, né, da gente olhar para a palavra do Senhor. Então, quando ele entrou no santuário de Deus, Asaf obteve uma nova perspectiva, entendendo que a prosperidade do ímpio é temporal e ilusória. Por isso, amados, que nós precisamos ter essa comunhão de estar recebendo a palavra de Deus, estar em comunhão, estar na casa do Senhor. Quando ele chegou no santuário do Senhor, ouvindo a palavra, ele caiu em si. Quando nós estamos lá fora, longe, aleluia, Jesus, né? Desse rebanho maravilhoso. Quando estamos aqui na casa do Senhor, estamos sobre a cobertura, estamos na mesma comunhão, estamos sendo inspirados, aleluia, Jesus, pelo Espírito Santo. Ele está ministrando nas nossas vidas. E quando a gente chega lá fora, irmãos, nós estamos entre o ímpio. Nós estamos no mundo. O inimigo, ele fica a todos os momentos querendo abafar a sua fé. Amém? Então, Asaf, ele aprendeu que Deus tem um plano maior. Aleluia, Jesus. Deus tem um plano maior que podemos entender. Sua justiça não se limita à vida terrena. Não está limitada aqui. A prosperidade dos ímpios é temporária. Aleluia, Jesus. Prosperidade do ímpio é temporária e pode levar às consequências negativas ao longo prazo. E nós sabemos que nós que cremos na palavra do Senhor, que a nossa jornada, aleluia, não está nessa terra, que nós estamos aqui de passageiro, como peregrinos aqui nessa terra, mas a nossa riqueza não está nessa terra. E que as coisas desse mundo, muitas vezes, irmão, ela quer nos comprar, mas quando nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, nós não nos deixamos levar por isso, porque quando nós temos Deus, nós temos o Senhor, ele traz a provisão que você precisa. Pode ter certeza. E a primeira provisão é a paz de espírito. Por mais que você esteja passando por luta, a paz do Senhor, ela está sobre a sua vida. Amém? Nós temos a presença verdadeira de Deus, verdadeira em nós. Então a presença de Deus é a verdadeira fonte de felicidade e satisfação, independente das circunstâncias. Nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos pela palavra de Deus. Então nós podemos aprender com a experiência de Asaf e buscar uma expectativa divina, buscar a revelação da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Como desfrutar da riqueza, aleluia, da saúde, da provisão de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui que o salmista Asaf descreve a prosperidade dos ímpios como riqueza e saúde. Então, quando ele começou a olhar para o ímpio, ele olhou na perspectiva do que eles têm, do que eles tinham. Então, muitas vezes, mas aquela riqueza veio da onde?
Eles só têm dinheiro, posição, não tem mais nada a não ser isso. Então eles desfrutam de riqueza, saúde, parece ter tudo o que deseja aos nossos olhos. Parece que eles não têm problema, não enfrentam problemas, não enfrentam doença, parece ter uma vida tranquila e sem obstáculo. É isso que o mundo quer passar para nós. Aleluia. Mas eles têm orgulho, são arrogantes, né? Eles são orgulhosos, arrogantes, não temem a Deus, não se preocupam com as consequências das suas ações, falam o que vem na boca, né, amados? Mas nós que temos Deus, nós temos temor. Aleluia, glória a Deus. Esse temor nos faz respeitar as pessoas. Oh, glória a Deus. Então, amados, glória a Deus, aleluia. A prosperidade dos ímpios que não temem a Deus está no versículo 3 e versículo 4, quando ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ao ver a prosperidade dos maus, aleluia. Para eles não há preocupação e o seu corpo é forte e sadio, aleluia. Então, pois tive inveja, ele diz, pois tive em outra linguagem, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Aparentemente, não têm temores ou problemas aos nossos olhos, aos olhos de Asaf ali, e às vezes aos nossos olhos. Parece que eles estão livres de todos os fardos. São orgulhosos, violentos, opressores, maquinam planos para ter o que o seu coração deseja. E ele diz no versículo 6, por isso o orgulho lhe serve de colar, e ele se veste de violência. E ele fala no versículo 7, aleluia, aqui, os olhos soltam-lhe de tanta gordura, e do coração deles brotam fantasias. Então quer dizer, eles não respeitam o próximo, aleluia. Usam de violência, seja física ou emocional, para obter o que querem, sendo impune em tudo o que fazem. Parece que Deus não vê, né, irmãos? Essas maldades. A arrogância diante de Deus e do povo. Eles são arrogantes diante do povo de Deus. Eles dizem no versículo 8, eles zombam e falam com as más intenções em sua arrogância, ameaça com opressão. E no versículo 9, aleluia, com a boca arrogante, não, com a boca, abrem a boca e falam contra os céus, e a língua deles percorre a terra, e parece que não acontece nada com eles. Versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebe as palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumenta as suas riquezas. Então aqui o salmista Asaf descreve a prosperidade do ímpio como riqueza e saúde. Ele desfruta da riqueza e saúde, parece ter tudo o que deseja, né? Parece que não tem problema. Oh, aleluia. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que não é assim. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Então, a prosperidade dos ímpios. O salmista Asaf descreve a prosperidade dos ímpios de forma detalhada, mostrando como eles desfrutam da riqueza e saúde. Eles parecem ter tudo o que desejam, sem problema, parece que não fica nem doente. São orgulhosos, arrogantes, não temem a Deus, não se preocupam com as consequências das suas ações, usam de violência, de opressão, não respeitam o próximo, usam de violência para obter o que querem. Mas Asaf percebeu, aleluia, que a prosperidade do ímpio é curta e pode ser seguida de consequências negativas. Aleluia. Falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus pode levar a uma vida de pecado e separação de Deus. A importância
de nós voltarmos para a palavra de Deus. É fundamental buscar em Deus e não se deixar levar pelas aparências. Como podemos aprender? Buscar uma vida que teme a Deus, andar nos princípios da palavra do Senhor. Então, uma certa feita, eu estava visitando com uma irmã, eu gosto muito de dar exemplo. E eu estava visitando com uma irmã, e ela tinha uma irmã que ele era agiota. É Fécriton, né, que fala, né? Então, ele emprestava dinheiro, e ele estava com uma depressão profunda. E eu cheguei na casa dele, ele estava há dias no quarto, porque estava com depressão. E essa irmã falou para mim, você tem coragem de orar por ele? Eu falei, mas lógico que eu tenho. Aí eu bati lá na porta e falei para ele assim, eu posso fazer uma oração por você? E eu estava com uma saia comprida como essa, uma Bíblia de capa preta, uma blusa de manga comprida, imagina, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu creio em Deus. E eu falei, não, mas tudo bem, mas eu posso fazer uma oração para você? Ele falou assim, você sabe ler? Olha o que está escrito aqui. Jesus me abençoa, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Jesus não, Deus faz isso, Deus me abençoa. Aí ele falou assim, você conhece dinheiro? O diabo começou a me humilhar. A primeira coisa que Satanás faz, quando nós conhecemos a palavra de Deus, para nos impedir de fazer a obra do Senhor, é fazer com que você seja humilhado. Para que você, aleluia, Jesus, perda a razão, se intimide diante das acusações de Satanás. E aí, irmãos, ele diz, você sabe ler? Aí ele pegou um bolo de cheque e fez assim, você conhece dinheiro? E falou, você sabe quanto tem aqui? Irmãos, eu até esqueci quanto que ele falou. Eu não sei se foi 100 mil, se foi 50 mil. Eu não sei. Ele falou, você conhece dinheiro? Você sabe quanto que tem aqui? Olha, aqui digamos que ele falou que tinha dos 100 mil. Aí ele pegou e falou assim, olha, então se você está falando que ora, e você vai pedir esse Deus seu, então você sabe quanto que é 10% de 100 mil? Não sabe, né? Você não sabe ler. O diabo, ele é sujo. Ele não tem temor. Ele não conhece. Aliás, ele conhece o Deus que você conhece. Mas muitas vezes ele quer nos humilhar. Então Asaf, ele estava fora da casa de Deus. E ele começou a observar a vida do ímpio. Quantas vezes nós estamos lá fora e nós começamos a observar a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio, mas nós sabemos para onde ele vai. O dinheiro dele muitas vezes, aleluia, não pode ajudá-lo. Mas você tem um Deus que quando você ora, o Deus é o Deus que ouve a sua oração na hora certa, no momento certo. E quando Deus nos ajuda, Ele traz uma paz. Uma paz que o mundo não pode, o dinheiro não pode, as coisas materiais não pode te dar. E quando ele balançou, ele disse assim, olha, não, vou falar para você, né? Você não sabe ler. Você não sabe nem quanto que é 10% ou 15% disso aqui. Faz o seguinte, você faz a sua oração aí para o seu Deus. E se Deus me der, seu Deus me der, eu vou te dar 15%. Você não sabe nem quanto é que é, né? O diabo, ele quer trazer desequilíbrio. Mas o nosso Deus, Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos dá equilíbrio. Porque é Deus que nos ensina. Tudo o que acontece na sua vida, Deus permite para te ensinar. Irmãos, aquele homem ficou me humilhando. Eu fiquei ali em pé na frente daquele homem. E muitas coisas aquele homem me falou. Mais de 1 hora ali em pé, irmão. E ele sentado e me humilhando.
E aí quando ele terminou de falar, falou mais coisas, que ele acreditava em Deus, que a Bíblia estava ali, e que ele falava com Deus, e que Deus respondia as orações dele. Então que ele estava fazendo um propósito comigo, e que se eu orasse, Deus, ele ia me dar 10% daquele dinheiro ali, e tudo. Falou, quando ele estava, já não tinha mais o que falar. Eu falei, eu faço propósito com você. A primeira coisa que Jesus dá para o servo dele é ousadia, intrepidez do Espírito. Muitas vezes a gente chega para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, estamos diante dos ímpios e você fica com medo com o que falar, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo coloca a palavra na nossa boca. Com o que nós vamos falar? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer esse propósito com você. Com uma condição. Você ajoelha aqui agora. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E 7 semanas você vai na minha casa. Eu e meu esposo, nós vamos levar a palavra para você. Se dentro desses 7 dias você não receber esse dinheiro, eu deixo de ser crente. Ei, você tem medo de crer nessa palavra? Você tem medo de confiar que essa palavra ela é verdadeira? A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é a nossa cobertura. A palavra de Deus é as nossas vestes. E você foi chamado não para fazer a tua vontade, porque os incrédulos, os arrogantes, os ímpios, aquele que não conhece Deus, aleluia, vai confrontar você. Mas o Senhor não está olhando, Ele está olhando a sua fé, a sua disposição, a sua credibilidade. Então Asaf, por um momento ele saiu da presença de Deus e não estava na casa do Senhor. Deus permitiu um momento de escuridão na mente dele, mas quando ele chegou na casa do Senhor, a partir do versículo 17, os olhos dele se abriu e ele começou a ouvir Deus. Quando você não ouve Deus, você ouve, sabe quem? É esse mesmo. E aí ele olhou para mim e disse assim, eu faço esse propósito com você então. Quer dizer que se eu não receber, você vai deixar de ser crente? Eu falei, deixa. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Você conhece o Deus que você serve? Ou será que nós conhecemos o Deus de Isaac? Nós conhecemos o Deus de Daniel, nós conhecemos o Deus de Moisés, mas nós não conhecemos o Deus que nós servimos diante da adversidade quando se coloca diante de você. Você está num culto de libertação, e quem liberta você é a sua credibilidade na palavra de Deus. Então Deus estava aqui ensinando para Asaf, tira os olhos do ímpio, você não tem mais nada a ver com o mundo, agora a sua vida é comigo, o propósito que tem é comigo. Ah, mas porque se Deus é comigo, porque Deus não me cura? Porque se Deus é comigo, porque até hoje eu não casei? Porque se Deus é comigo, porque não me deu essa vitória nessa causa na justiça? Se Deus é comigo, porque não transformou o meu filho? Ué, você está com Deus é só por causa disso? Temos que estar com Deus porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Salvador, e Ele é o nosso provedor, Ele provê todas as coisas. E eu peguei e falei para ele assim, e ele disse, onde você mora? E por coincidência eu morava lá na Ceilândia, né, irmãos? Que bênção, cidade maravilhosa, onde eu fui tratada pelo Senhor, uma bênção. E eu falei, olha, eu moro na Ceilândia, lá na QN 4, conjunto J, casa 10. Então já que você vai fazer o propósito, você vai chegar na minha casa 8 horas, às 20 horas. E meu esposo estaremos ali esperando você. E 7 semanas você vai ir na minha casa. E nós vamos estudar a Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Botei a mão na cabeça dele e falei, agora abra a boca. Em nome de Jesus, fala, Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Segura na minha mão e caminha comigo, Senhor. Muda a minha história. E ele disse, eu estou falando o que você está falando. Eu falei, é pela minha fé. Às vezes você tem que falar, as pessoas vão pela sua fé, não é pela fé deles, porque eles estão mortos espiritualmente, estão cegos, não têm entendimento da palavra de Deus. E aí nós marcamos quarta-feira. Quando eu cheguei lá em casa, botei meu joelho no chão e falei, Deus, eu fiz um propósito,
foi com o Senhor. Mas o Senhor viu o coração daquele homem, Senhor? O Senhor viu, papai, ele não estava me humilhando, ele estava humilhando o Senhor. Senhor, ele me tratou, papai, como um ninguém, como se eu fosse um lixo, como se eu fosse um Zé Ninguém, mas o Senhor não deixou o orgulho entrar no meu coração, pai, e eu abri a boca ali, foi no seu nome, é o Senhor que faz o milagre. Quando foi na quarta-feira, cheguei e falei com meu marido, falei, amor, eu fiz um propósito, fui visitar uma pessoa aí, e eu fiz um propósito dele vir cá 7 quarta-feira, para a gente evangelizar ele, discipulá-lo. Qual é o propósito que você fez? Aí ele falou assim, amor, eu fiz pela fé. Meu marido já conhece que eu sou meia doida da fé. E ele falou, tá bom. E eu falei, prepara o estudo. Aí quando foi na quarta-feira, 7:50, estava lá no portão. Tal. Aí eu fui lá. Aí eu falei, amor, atende lá para mim, por favor. Arrumei um lanchinho e tal. Quando o Aldenor vai abrir o portão, aí ele falou assim, Osvaldo? Ele disse, Aldenor? Você mora aqui? Ele falou assim, aquela mulher, é sua esposa? Foi, minha esposa. Ele falou, rapaz, eu não acredito. Aí os dois se abraçaram, eram colegas de infância. E aí o Denor foi falar, o pastor Denor gosta de conversar, né? Foi falar da conversão dele, como foi que ele converteu e tal, e tudo, irmão. Sabe, aí nós fizemos no final, o pastor Denor levou uma palavra para ele lá, e ele falou, mas, poxa vida, menino, mas que é isso? Como é que pode? Aldenor, não estou acreditando. E tal, nós fizemos a oração com ele, levamos Jesus, ele entendeu. Aí foi o primeiro dia, segundo dia. E aí ele falou assim, eu tenho um devedor, eu tenho uma pessoa que mora em Patos de Minas, mas aí no primeiro dia, segundo dia, começou a receber, o dinheiro começou a entrar, e ele começou, né, ficou feliz, né, e tudo. Aí no primeiro, terceiro, quarto dia ele falou assim, ele disse assim, olha, eu tenho uma pessoa que mora em Patos de Minas, que essa pessoa não vai pagar. Ele não vai pagar. Eu falei, você está limitando Deus? Não é nós, é Deus. Você tem que crer em Deus. Deus está te ensinando. Coloca tudo nas mãos de Jesus e Deus vai fazer para mostrar. Ele não precisa, mas Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Aí, irmãos, quando foi na sexta semana, o diabo colocou no coração dele. Ele comprou um revólver, porque ele ligava para ele, o cara disse que não ia pagar. Ele comprou um revólver e ele foi de madrugada, acordou na madrugada, 4:30 da manhã, e foi para Patos de Minas. Ele botou no coração, eu vou lá em Patos, eu dou um tiro naquele cara, eu mato ele, ninguém me conhece e volto. E aí eles que chegou na cidade, já tinha tudo planejado. Esse cara não vai ficar com o meu dinheiro. Olha o que é um agiota, né, gente? Eles não têm pena. E mesmo com Jesus. E aí, irmãos, ele chegou lá, ele pegou e foi para Patos. Quando chegou em Patos, ele perguntou, fulano, queria saber aonde é esse endereço aqui. Eu falei, Goiânia é assim, mas mineiro. Você vai por essa rua, chega lá, você entra, uma viradinha, é bem ali, ó. Aí ele falou, não, quer saber? Deixa eu entrar com você, eu vou te levar lá, porque eu estou indo para lá mesmo, você me dá a carona? Aí quando ele entrou dentro do carro, falou assim, ó, Jesus te ama. E o Senhor está falando para você não fazer aquilo que você está no coração. Não faça. Não faça aquilo que está no teu coração. Deus está falando para você, volte para sua casa, não faça aquilo que está no seu coração. Ele olhou assim e falou assim, mas por que você está falando? Ele falou, não sei, sou um servo de Deus e Deus está mandando eu falar para você. E ele voltou para casa. E ele estava ansioso para chegar lá em casa. E quando ele chegou lá em casa, falou, Aldenor do céu. Chamava Aldenor assim, a linguagem dele, bicho do céu. Você não sabe o que aconteceu. Eu botei na minha cabeça que eu ia matar aquele cara. Mas eu entrei, fui em Patos de madrugada. E quando eu cheguei lá, entrou um homem no meu carro.
E o cara olhou para minha cara e disse para mim: não faça aquilo que você está colocando no seu coração. Deus está falando para você não fazer. Quem é você? Sou um servo de Deus. E Deus está falando. Cara, eu ia matar aquele cara. Eu ia acabar com a minha vida. Ele disse: ô Hilta, eu ainda não recebi. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não precisa terminar a campanha, não. Mesmo eu não recebendo, é como se eu tivesse recebido. Eu vou mudar a minha vida. Essa não é a vida que eu tenho. Não é a vida que eu quero para mim. Eu falei: não. O nosso Deus é um Deus que Ele não tem coisas pela metade. Nós vamos terminar o propósito. Irmão, ele recebeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro ele recebeu. E por muito tempo, irmão, ele ficou na casa do Senhor. Mas hoje ele está no mundo, irmão. Então, irmão, por que eu contei essa história para você? Porque quando o seu coração está onde? Hoje aquele homem está gozando do dinheiro. Não sei se ele é fecto, se ele mudou de vida, eu não sei. Mas ele se batizou, foi para a igreja, fizemos o curso, ele se batizou. Mas ainda assim, deixou o mundo tragar ele. Hoje ele está no mundo. Mas ele teve uma experiência única com Deus. Qual é a experiência que você tem tido com Deus? O nosso Deus nos chamou, aleluia, Jesus, não para, aleluia, Jesus, usufruir da riqueza desse mundo, porque Ele é o nosso Pai, e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá, mas a maior riqueza que nós podemos usufruir é a paz de espírito. Aleluia, é ter paz. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você dorme. É você ter saúde, porque se você não tem saúde, você não tem nada. É quando você, aleluia, Jesus, ora, fala com Deus. O mundo aí não sabe falar com Deus. O mundo não sabe conversar com Deus. Então Asaf, ele não estava na casa do Senhor. Ele tirou os olhos do Senhor. E quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a questionar. Quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, a incredulidade começa a entrar no nosso coração. E você começa a duvidar das coisas do Senhor. Hoje mesmo eu estava contando uma intercessora dessa igreja. A irmã Rami, com certeza está até ouvindo. A irmã Rami, ela ficou doente. Aleluia, Jesus, na pandemia. E quando ela ficou doente, irmãos, ela foi para o hospital público. É uma serva de Deus, intercessora dessa casa. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E ela tinha separado do marido dela porque era promíscuo. Não queria saber das coisas de Deus. Um homem, aleluia, que se preocupava com a carne, com a riqueza do mundo. E ela precisava fazer uma operação. E ela tinha que fazer essa operação urgente. E ela não tinha convênio. E quando ela foi para o hospital, aleluia, Deus falou com ela. Foi no meio daquela epidemia. Aí o Senhor falou com ela: sai daqui. Porque se você não sair daqui, você vai morrer. Ela ia ser entubada. Elas que não sei o que ela fez, irmão, que ela não podia sair. Mas ela saiu. Ela fugiu. Ela e a nora dela. E ela foi para o hospital público, foi para o hospital particular. Mas como? Não existia verba. Mas irmãos, pode não existir verba, mas quando você conhece Deus, você vai para Ele, você fala a sua necessidade para Ele. Quem te dá a provisão é Deus. Qual é a provisão que você está precisando? Então fala Jesus, fala com todas as letras aquilo que você precisa. Jesus, abre as portas para mim. Senhor, há uma incredulidade, as portas estão abertas, não tem como abrir, mas eu estou aqui perseverando, eu estou buscando no Senhor, eu tenho uma promessa, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Se o Senhor me levar hoje, eu sei que eu vou direto para o céu, mas se eu estou aqui, o Senhor tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Então, Senhor Jesus, eu tenho essa situação para resolver e não sei como, mas eu estou entregando na tua mão, porque se tem alguém que pode resolver é o Senhor. E ela colocou nas mãos de Jesus. E quando ela colocou nas mãos de Jesus, irmãos,
A operação ficava por 18 mil, naquela época, ali que o hospital fazia para ela. E ela ligou para cá, na hora dela, falou: pastora. E a igreja, irmão, estava naquela crise de epidemia, que os dízimos estavam pouco. Então nós tínhamos que pagar os empregados, as instituições que nós tínhamos que mandar as cestas básicas, tinham que dar as ofertas. Então, irmãos, o dízimo caiu e nós estávamos pela fé. O pastor Aldenor tinha R$4.500 na conta dele. E nós estávamos orando, e aí eu falo: Senhor, está aqui a tua filha, papai, nós precisamos, ela precisa de R$8.000, Senhor Jesus, para inteirar o dinheiro, e nós não temos. Jesus, nós não temos o dinheiro, o que tem dinheiro é na conta do pastor Aldenor, que era dele, 4.500, Senhor, mas nós não temos esse dinheiro aqui, Senhor. Senhor, tu és o Deus do milagre, Senhor, é uma filha tua que tem intercedido. Uma filha sua, Senhor, que depende do Senhor. E nós precisamos deste milagre. E naquela época, irmão, um irmão dessa igreja ligou para o pastor Aldenor na mesma hora. E disse: pastor, entra em oração pela minha filha. A minha filha está com uma bactéria que entre 1.000 pessoas, uma se salva. E ela está na sala de cirurgia. Foi de repente. E ela precisa de um milagre. E o pastor Aldenor veio e falou comigo, falou: Ilta, esteja em oração, estou orando, fala com os intercessores para orar, vamos orar porque ela está na sala de cirurgia. Irmãos, eu deitei nesse altar aqui e urrei para Deus, falei: Senhor, o Senhor é o Deus do milagre. Eu sei que o Senhor já preparou o médico para a irmã Remi. E eu sei que o Senhor já preparou, papai. Não é o médico, é o Senhor. Por isso que quando a gente ora, creia na oração. Senhor, que seja o Senhor tocando. Que seja o Senhor tirando essa bactéria. Papai, em nome de Jesus, a provisão vem do Senhor. Nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos a tua palavra. O Senhor diz que nada é feito se não for através do Senhor. E eu estou colocando em tuas mãos. Isso, irmão, era mais ou menos assim umas 10h30. Quando foi para meio-dia, o pastor Aldenor veio e bateu aqui nas minhas costas. Falou: dá um glória a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Já fizeram a cirurgia. E Deus tem uma novidade. Eu disse assim: amém. Glória a Deus. Qual é a novidade? Ele falou assim: ele disse que no momento do desespero, ele dobrou o joelho ali no Santa Lúcia. E ele falou para Deus assim: Deus, eu sei que a Igreja Batista Filadélfia está passando por dificuldades. E eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor já me deu essa provisão. Se o Senhor tirar minha filha, Senhor Jesus, dessa situação que ela está, eu vou dar 100.000 para a Igreja Batista Filadélfia. Irmãos, a filha, essa menina, a operação foi uma bênção. Esses 100.000 veio, colocamos as prestações, que já tinha 4 prestações do lote da igreja atrasado. A prestação do lote da igreja hoje é 22.000, que nós pagamos a prestação aqui. Nós pagamos 4 prestações da igreja que estava atrasado. Colocamos todas as ofertas que nós tínhamos que dar para as instituições. Compramos todas as cestas que nós estávamos devendo. Pagamos todos os salários dos funcionários aqui da igreja. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então a sua fé está em quem? A nossa fé, irmãos, é que o Senhor nos escolheu, aleluia, para ser cidadão do céu. E para ser cidadão do céu, você precisa de intrepidez, você precisa de ousadia. Você está orando, então creia. Haja como se você já tivesse recebido. Não haja, muitas vezes, pastor, é muito fácil você pregar. Não, irmãos. Eu estou pregando algo que eu vivo. Eu não estou pregando algo que eu ouvi falar, mas eu estou contando experiências verídicas. Experiências que Deus tem nos dado. E quando Asaf tirou os olhos de Deus, ele começou, a incredulidade começou a entrar no coração dele. Quando você tira, passa de ter comunhão, aleluia, deixa de vir para a igreja, deixa de meditar na palavra, deixa de orar, a incredulidade aloja no teu coração e você se torna uma pessoa incrédula. O pastor Calênio vai vir aqui para a igreja domingo.
Deus já sabia que o pastor Calênio viria. E nós ganhamos, irmã, a bezerra. Aquela bezerra já era para ter sido morta, mas Deus não permitiu, porque domingo agora, ela vai se transformar em 10 mil reais. Pastora, é muita ousadia. Não, irmão, eu creio num Deus vivo, porque a obra na África precisa de nós, irmãos, precisa dessa comunhão. Vai, aleluia, Jesus, esse churrasco vai trazer comunhão entre os irmãos. Cada um pagando 20 reais, nós vamos estar aqui almoçando e ainda vamos ajudar a África, levando alimento, trazendo provisão. Quem anda com Deus tem estratégia, quem anda com Deus tem direção, quem anda com Deus tem provisão, não tem medo. As dificuldades vêm, os problemas vêm, mas você é direcionado por quem? Por Deus. Enquanto o inimigo fica plantando na tua mente a incredulidade, a dúvida. Quem anda na dúvida, irmão, não sai do lugar. Quem anda questionando, não sai do lugar. Deus nos chamou para viver o novo do Senhor. Deus nos chamou para viver o novo. E ninguém vive o novo do Senhor, irmão, se não estiver realmente nessa palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, o salmista Asaf, ele tinha algumas perguntas, né? Aleluia. Que eu e você poderemos ter durante essa ministração que eu já fiz. Então, a prosperidade do que não teme a Deus. Aleluia. Quer dizer, a prosperidade do que não teme a Deus. Desfruta de riqueza, saúde, são prósperos, tem saúde, parece que não adoece, a doença não chega a eles, que está no versículo 3 e 4. Aparentemente não tem temor aos problemas, parece que o problema não aflige eles, para que eles não é tocado, estão livres dos fardos de todos, que está no versículo 5. Aleluia, aleluia, Jesus. São orgulhosos, violentos, opressores, maquina planos para ter o que o seu coração deseja. Como está no versículo 6 e 7. Olha aí, os olhos soltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasia. Eita, Jesus, olha aí como são. Não respeita o próximo, usa de violência, seja física ou emocional, para obter o que querem, sendo impune em tudo que fazem. Isso são os nossos olhos, isso que nós vemos. Você quer ser um deles? Deus está nos dando a oportunidade de viver na justiça, com integridade, fidelidade. Nós temos a provisão, não desse mundo, mas é uma provisão que quando você abre a tua boca e você ora, Deus, Ele ouve a sua oração. E se Ele não deu na hora certa, Ele vai dar, porque Ele quer que você persevere, que você não retroceda, que você não olhe para trás, que você olhe para Ele, segure na mão dEle, porque é Ele que vai caminhar com você. É assim que nós temos que fazer. Amém, amados? Aleluia. A dor do que conhece a Deus. A dor daquele que conhece a Deus. Asaf, ele conhecia a Deus. Mas ele por um instante, os olhos dele fechou. Por um instante ele deixou a dúvida entrar no teu coração, como no meu e no seu coração. Quando eu mais e o pastor Andenor, trabalhados pelo Senhor, morei 7 anos no fundo da casa da minha sogra. Deus estava forjando a Ilta a andar na fé. Senhor, nós não podemos comprar uma casa. Senhor, morando de favor. E outra coisa, a minha sogra não gostava de mim. Deus estava trabalhando na minha rejeição. Filhos de pai separado. Minha sogra também tinha problema de rejeição, mas quando nós temos Jesus, Jesus nos une, porque quando Jesus entra, Jesus diz para Satanás, eu vou fazer a obra, ele diz não, mas quando você abre o coração e deixa ser moldado pelo Senhor, não existe dureza no teu coração, que não é quebrado pela presença de Deus, não existe. Então Asaf estava sendo trabalhado pelo Senhor. Deus não deixou essa palavra aqui simplesmente por deixar. Ele está nos ensinando. Então quando eu estava morando ali,
Naquela casa Deus estava trabalhando na Ilta. Ela tinha Jesus, ela teve encontro com o Senhor. E Deus estava dando a oportunidade dela praticar a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus e tem algum problema, é a oportunidade de você crescer, de você exercer aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Não existe como Deus operar milagre na sua vida se você não praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Está com problema com os filhos? Está com problema no casamento? Está com problema na saúde? Deus está te ensinando. Você serve um Deus que Ele segura na tua mão e diz: levanta, levanta e caminha comigo. Olha para mim, tira os seus olhos da circunstância. As pessoas vão dizer: não tem mais jeito. Quem diz? Não está escrito na palavra. Eu só creio naquilo que está na palavra. Então, sua vida de pureza, quer dizer, aí Asaf, né? A dor de quem conhece Deus, ele conhece Deus. Quem conhece Deus é você, não o mundo lá fora, não. E quando ele começou a questionar sua vida de pureza, parece não ter recompensa. Quer dizer, eu estou aqui na casa do Senhor, estou aqui na escola dominical, estou aqui nos cultos estudando, estou jejuando. Senhor, qual é a recompensa que eu estou ganhando por isso? Está no versículo 13 aí, ó. Com certeza fui inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Então, por quê? Porque passo por tantos problemas. Porque o emprego não chega. Porque Deus não me dá, Senhor Jesus, isso que eu estou pedindo. Por quê, Senhor? Então, ele tem muitos problemas. E aí ele fala no versículo 14 e versículo 16. Pois o dia inteiro sou afligido. A cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Olha aí, irmãos. Então, quer dizer, este é um momento delicado, é um momento de escolha, de revolta. Quer dizer, revoltei-me contra o pai e me queria desviar ele. Virei à presença de Deus. Asaf escolheu vir. Quer dizer, no momento que ele estava nesse questionamento, ele resolveu ir para a casa do Senhor. Porque quando você está na luta, aleluia, nada dá certo, o inimigo fica colocando incredulidade no seu coração. Quando eu mudei para Ceilândia, era naquele tempo, não sei se tem alguém aqui. Quando eu mudei para Ceilândia, irmão, os montes ali eram de lixo. Não recolhia lixo ali. E as pessoas falavam assim para mim: peraí, irmão Denô e irmão Hilton, vocês vão morar naquela cidade? Aonde só tem ladrão? Uma cidade suja? Uma cidade onde tem tantos favelados? Vocês vão criar seus filhos lá? Foi lá que Deus nos deu a casa. Foi lá que nós temos condições de ter a casa. Aonde Deus está, mesmo que há escassez, pobreza, quando Deus entra com você, Ele traz a prosperidade. E ali, irmãos, nós moramos mais 7 anos numa casa da X. Quando nós moramos ali, irmão, Deus estava tratando comigo, pastor Aldenor. Pastor Adenor é filho único, filho caçula, filho mimado. E casou com uma testa de ferro como a pastora Hilda. Nascida na roça, criada na fazenda. Na dureza. Minha mãe ia para, aleluia, Jesus, para a enxada. Minha mãe colhia feijão na mão, batendo pau ali, colhendo arroz. Criou seus 7 filhos. Seus 7 filhos não tem nenhum ladrão, não tem nenhuma prostituta, uma mulher de caráter, uma mulher de fibra. E hoje eu lembro da minha mãezinha, que muitas vezes deixou seus irmãos cuidar das suas filhas, por causa disso, mas Deus deu graça para ela. Hoje ela está na glória, batizada na igreja Deus e Amor, na igreja Assembleia de Deus, e aos 80 anos foi levada para a glória, mas todos os seus filhos servem ao Senhor. É a riqueza, a herança que Deus deu para ela. Enquanto nós estávamos ali na Ceilândia, irmãos, Deus trabalhou no caráter do pastor Denor, Deus trabalhou no meu caráter, e muitas vezes, meu filho Bruno, mãe, meu sonho é ter uma bicicleta.
Meu sonho é ter uma bicicleta. Meu filho, vamos orar a Deus. O Senhor vai trazer. A comida às vezes era arroz, feijão e tomate. E nós botava a mão ali e falava: Senhor, muito obrigada pelo arroz, pelo tomate. A roupa que eu ia para a igreja era a mesma que eu ia o mês todo. Mas mesmo assim eu ia dando glória a Deus. Porque o Senhor colocou gratidão no meu coração. Ora, machuricanto rimanai. Quando nós estamos com Deus, quando eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, irmãos, não importa o lugar que você mora, não importa quando Deus está com você, Ele trabalha em ti, Ele trabalha nos seus filhos. Falei: meu filho, ora. Ele ganhou uma rifa. Minha filha falou: mãe, está vendendo uma rifa lá 50 centavos naquela época, compra para a gente. Camila não gosta que eu conte essa história, não. Eu falei assim: não, eu vou comprar 3. Uma para você, para o Diego e para o Bruno. O Bruno: mãe, eu vou ganhar. Sabe por que eu vou ganhar? Quando eu ganhar, eu vou deixar a Camila andar de bicicleta, eu vou deixar o Diego andar, eu vou ser o último a andar. Pai, não era no sábado. Pai, fica aí perto do telefone, que quando o telefone tocar, é para o senhor ir lá buscar a bicicleta, que eu vou ganhar a bicicleta. Isso, irmãos, era 2 horas da tarde. Quando chegou 4h30, quase 5 horas, está o Bruno chegando com a bicicleta lá em casa. E a Camila estava com o rostinho todo com raiva. Por que você está com raiva, Camila? Porque era eu que tinha que ganhar. Porque foi eu que trouxe os ingressos. Eu falei assim: eu trabalho no coração da minha filha. E o Bruno, na segunda vez que ele estava andando com a bicicleta, o ladrão veio, botou a faca nas costas dele e disse: entrega, porque senão eu te furo. E o Bruno chegou em casa e falou assim: mãe, roubaram a minha bicicleta, mãe. Eu falei: meu filho, o mesmo Deus que te deu, que permitiu, Ele permitiu você ganhar essa bicicleta, Ele não está ali, Ele vai te dar melhor, na hora certa. Então, irmãos, foi nesse clima, foi nesse estado que eu e meus filhos somos gerados ali, naquele lugar na Ceilândia. Até que nós tivemos condições, entramos aqui, compramos um apartamento. Uma irmã serva de Deus falou assim: olha, pastor, irmão Denor, vai chegar uns documentos da sua mão, assina. Quem está ligado no Senhor, quando Deus fala, você recebe o recado de Deus. Vai chegar uns documentos nas suas mãos, assina que veio de mim. Eu falei, ele falou: mas que documento, Hilton? Não tem que assinar nada. Eu falei: se Deus está falando, se Deus está falando, creia. Abri uma cooperativa na Embrapa. Meu marido trabalhava na Embrapa. E aí ele falou assim: Hilton, engraçado, abri uma cooperativa, está vendendo uns apartamentos lá numa nova cidade, chamada Águas Claras. E está abrindo uma cooperativa, e só que vai mais da metade do meu salário. A gente vai sobreviver como? Você não pode trabalhar porque tem que cuidar desses 3 meninos. Eu falei: você lembra da palavra que Deus deu? Que os documentos iam chegar na tua mão, que era para você assinar, porque era do Senhor. Ele disse: lembro. Eu falei: então assina. Ele falou assim: mas se eu assinar, você sabe que a escassez vai vir. Eu falei: não vai vir escassez, porque quando Deus fala, Ele supre. Quando Deus fala, Ele cumpre a palavra dEle. Ei, mulher de Deus, seja uma boca profética na vida do seu marido. Homem de Deus, seja um homem profético. Seja a boca de Deus na boca do seu marido. Não deixe o negativo falar. E nós compramos esse apartamento 10 anos, irmãos, pagando. E hoje o apartamento é o apartamento que nós temos quitado. Esse é o Deus que nós servimos. Deus estava quando nós mudamos para cá. Um irmão chegou da igreja e falou assim: irmão Denor, vocês moram aqui na Ceilândia. Agora vou cuidar para os seus filhos não ficar soberbo, viu? Vai morar, ó, primeiro só tinha uma, olha para você ver como o diabo é. Você vai mudar para aquela cidade que só tem ladrão? Só tem sujeira? Não foi isso o jargão de Satanás? E quando nós saímos da Ceilândia, cuidado. Vocês vão mudar para Águas Claras, cuidado para você não ficar soberbo. Para ficar arrogante, orgulhoso. Está repreendido, Satanás. Está repreendido o diabo de todas as formas. Ele quer te acusar.
De todas as formas, o diabo quer tirar a sua espiritualidade, ele quer tirar a sua bênção, mas quem anda com Deus, ele anda na palavra. Quem anda com Deus não se deixa levar, se abater por aquilo que não vem do Senhor. Então, irmãos, Asaf, só para encerrar aqui, Asaf recebe a revelação do destino daquele que serve a Deus. Ele recebe a revelação quando ele está na presença de Deus. Versículo 17, eu tenho 8 minutos. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf ali, quando ele vai para a casa de Deus, Deus abre os olhos dele. Asaf faz uma escolha. Ele entrou na casa de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, ele viu que a mente dele estava totalmente contrária à palavra do Senhor. Amém? Os que conhecem Deus seguem um caminho, os que não conhecem Deus seguem um caminho escorregadio, rumo à destruição, porque tudo vento de doutrina. Todas as palavras que vêm na mente dele, ele não vai para a palavra, ele não ora a Deus, ele é como uma onda do mar levada pelo vento. Qualquer coisa que as pessoas falam, ele acredita, mas quem é levado pela palavra de Deus, questiona, vai para a palavra, como está no versículo 18 e versículo 20 do Salmos 73. Tu certamente põe em lugares escorregadios o que faz cair em destruição o ímpio. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Olha o que acontece. Então a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é o quê? A morte. Então a vida atual do que não conhece e serve a Deus é como um sonho que logo se desvanece e desaparece da terra quando o Senhor chega. Está no versículo 20 que ele fala, como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor o despertará e desprezará a imagem deles. Então aquele que não tem Deus é como um sonho. Tudo passa, mas aquele que confia no Senhor, tudo que vem nas nossas mãos, irmãos, é consistente, porque vem dEle, porque você buscou nele, você é orientado por Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Asaf reconhece 3 verdades, que está no versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. Quando você não tem a revelação de Deus, entendimento de Deus, você é como um animal, cego. Oh, Ramachuricanto, Remanai. Então Deus está guiando os seus passos, meu irmão, como guiou os passos de Asaf. Versículo 22 ao 24, que ele diz assim: eu estava embrutecido sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, e tu me guias com teu conselho, e depois me recebe na glória. Oh glória, contudo sempre estou contigo. Então, aleluia, Jesus, quero que você levante agora. Aleluia. O Senhor quer dirigir você com seu conselho. Aleluia. Deus está cuidando de você. Deus cuidou de Asaf, mesmo momento de questionar. Aleluia, a palavra do Senhor, Deus estava com ele. Amém, amados? Aleluia. Então o deserto é um lugar de prova, é um lugar de crescimento, de provar o sobrenatural, de andar em fé e ser fiel a Deus, mesmo quando nós não obtivemos a vitória. Quando a gente está em Deus, a gente confia. Então eu contei essas histórias aqui para vocês, porque eu e o pastor Aldenor, nós temos andado pela fé. E andar pela fé, irmão, e você precisa tomar uma atitude. Sabedoria humana nós não temos, mas nós temos dependência de Deus. E eu tenho visto os milagres de Deus. Quando eu olho para as minhas noras, mulheres preparadas por Deus, que Deus deu aos meus filhos. Camila casou com um servo de Deus. Diego casou com um servo de Deus. Bruno com uma serva de Deus.
o Bruno casou com a serva de Deus, estão servindo ao Senhor, não são filhos perfeitos, mas estão servindo ao Senhor. Vive do seu trabalho, vive uma vida com dignidade. Irmão, qual é a riqueza que você quer? Qual é a riqueza que você quer? Talvez você não esteja morando em palácios aí, mas você tem Deus. Você bota a cabeça no travesseiro, seus filhos estão com saúde, seus filhos estão bem. Irmãos, nós temos que louvar, agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pela minha casa. Obrigado porque quando eu abro a geladeira, Senhor, ela está cheia. Eu abro a despensa, Senhor. Todos os dias eu posso tomar café. Todos os dias, Senhor, eu abro a torneira, sai água potável. Senhor, eu olho para o céu. Eu estou respirando, eu estou andando, eu estou falando. Se o Senhor vem me buscar agora, eu sei que eu vou para a glória. Então você tem uma família, você tem uma igreja, você mora num país que muitas vezes tem problema, mas o nosso país é um país maravilhoso, e nós temos que só motivo de glorificar o nome do Senhor. Olha a igreja maravilhosa que Deus nos proporcionou, para viver nessa comunhão maravilhosa. Então nós só temos motivo. Bota a mão no seu coração agora, fala: Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão pelas ingratidão, Senhor, pelos questionamentos que às vezes vem na nossa mente, que não procede do Senhor. Todas as lutas, dificuldades que enfrentamos, nós entendemos que tem um propósito, e o propósito é nós crescermos, amadurecermos para glorificar o teu nome. Fala: os meus filhos estão olhando para mim, os meus netos estão olhando para mim, a minha família está olhando para mim. Me ajuda, Senhor, sermos instrumento para glorificar o teu nome. Tira toda a vaidade, todo o testemunho, é para glorificar o teu nome. É o teu nome, é a glória do Senhor em nós que nos faz o melhor. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos. Eu não sei a necessidade de nenhuma família, mas eu sei que o Senhor conhece. Entra nas suas casas, Senhor. Meu Deus, existem causas impossíveis de salvação, de libertação, de muitos que estão, Senhor, no mundo, nos vícios, na idolatria, que ainda precisa ser resgatado pelo Senhor. Mas todos que estão aqui, Senhor, eles têm objetivo. Eles têm os seus sonhos, Senhor. Jesus, resgata suas famílias, traga salvação, Pai, traga a maior riqueza, que é ver a sua família toda salva e liberta, Pai, porque aonde tu entra, tu traz mudança de vida, Pai. Olha os pedidos que nós estamos fazendo nos montes. Hoje nós não vamos no monte, mas nós vamos dar 7 voltas aqui, Senhor. O pastor Marcelo vai terminar esta oração, fazendo oração aqui no altar, enquanto vamos estar dando 7 voltas em volta da igreja. Deus, e nós cremos, ó Pai, que nesse momento o Senhor está visitando também, papai, a irmã Gina, que fez a cirurgia nos dentes, Pai. É uma mulher de Deus, uma mulher que está aqui todas as manhãs, Senhor. E ela, papai, ela precisa do toque do Senhor. A irmã Michele também, Pai, que fez a cirurgia nos dentes, Deus. E ela precisa de um toque do Senhor. A irmã Albertina, que está, Senhor Jesus, com 90 anos, que levou uma queda. Mãe da Ellen, Pai. Jesus, cura a tua filha. Toma os órgãos, os ossos, Senhor. Não deixa nenhuma sequela. Nós, irmã Alvina, quanto tempo, papai. Ela está ali internada. Deus, toma a tua irmã Alvina. Cobre ela com teu sangue. Cura a tua filha. E o nosso Senhor Jesus, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor, ele é um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Nós colocamos a vida dele, papai. Pedimos ao Senhor, papai, que toque ali nos seus órgãos. Seja o que for, Senhor, traga cura. É a vontade do Senhor que todos sejam salvos e sejam curados, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem recebeu, dá uma salva de palmas para o Senhor.